vez estamos reunidos numa quarta-feira maravilhosa, quarta-feira do seu maravilhoso, do seu magnânimo, do seu cheiroso, do seu incrível, o que? O X da Atualidade, o seu programa de atualidade semanal, a sua revista, né, eletrônica interativa, que te levará rumo a algum lugar aí que a gente não sabe, mas vai te levar a algum lugar, não é isso, gente? Exatamente. Galera, estamos com a nossa parte 2 aqui da nossa, né, atualidade sobre escola sem partido, um tema que tem mexido os ânimos da população, os debates políticos, enfim, a internet sempre se vê ali bem abalada por esse debate, a questão da doutrinação nas escolas e tal. O nosso projeto de lei ali, o PL, né, federal, né, que vem tentar propor a escola sem partido, está analisando. Viemos de uma primeira aula introduzindo esse tema, apresentando um pouco do movimento, e a gente vai dar continuidade a esse projeto hoje, não é isso, Mendes? Exatamente. Esse argumento aqui, ele vem sendo embasado numa pesquisa que a gente trouxe aqui, né, encomendada pela revista Veja, né, feita pelo CNT e pelo Instituto Census, né, de 2008. Essa pesquisa ela é frequentemente utilizada pelos partidários ali do programa Escola Sem Partido como uma evidência científica de que há doutrinação nas escolas. É muito maravilhoso porque a pesquisa parte de uma pergunta feita aos profissionais de educação. Sim. Que ele teriam que escolher dentre essas 3 atribuições qual é a principal missão do educador. Então, aí, vamos lá. Envolvendo uma esfera de 3 mil pessoas. No universo de 200 milhões. Não, só de aluno, o Brasil tem 45 milhões de estudantes. 45 milhões de estudantes no ensino público e no ensino privado. E aí o espectro analisado é de 3 mil. Complicado, né, gente? É uma pesquisa de institutos que não tem muita tradição em pesquisa séria. Cabe lembrar que o Instituto Census, ele foi inclusive indiciado na última eleição, pois colocou Aécio Neves no topo de todas as pesquisas e ele não venceu. A margem de erro desse instituto na última eleição foi altíssima. Então não tem tanta credibilidade nesse caso, complicado analisar. Por conta de uma pesquisa, eles utilizam esse argumento. Não, e o mais maravilhoso, não além da pesquisa em si, que é levado em consideração, né? São as interpretações As interpretações dos dados são absurdas. Dos dados. Vou dar um zoom aqui, ó, né, onde a gente tem uma pergunta sobre o papel da escola. Aqui. Qual é a principal missão da escola? Pergunta, pesquisa a professores, enfim, de maneira geral. Né? O professor vai dizer formar cidadãos, 78%. O pai vai dizer formar cidadão, 44%. E o aluno, 29%. Contribuir para a formação profissional. 14% dos professores argumentaram isso, 44% dos pais e 60% dos alunos. Ou seja, a maioria dos alunos acha que a escola ela serve para contribuir para a formação profissional. A maioria dos professores acha que é para formar cidadãos. E, por fim, ensinar as matérias ficou no menor índice. 8, 12, 1. Como é que eles interpretaram esse dado? É muito maravilhoso, porque aí a Escola Sem Partido analisou que ficou evidente que quando o profissional, quando o educador estabeleceu que formar cidadãos é o princípio, né? É a missão mais importante do educador e da escola, na verdade isso evidencia que o principal objetivo do educador é doutrinar. Que formar cidadão seria doutrinar. Exatamente. E aí uma perspectiva interessante, porque na verdade esses 3 processos aqui, eles não são indissociados. Exatamente, eles estão completamente associados. Pois é. E dentro de uma perspectiva de você querer formar uma sociedade mais ativa, reflexiva e crítica, você deve priorizar a formação de cidadãos. E como se o termo cidadão fosse um termo da esquerda. Gente, quem inventa o ideal de cidadania, vamos lembrar, isso vem da Grécia Antiga, beleza? Muito anterior socialismo, pelo amor de Deus. E foi reavaliado pelo conceito iluminista de cidadania. E os iluministas de nada tinham de socialistas, pelo amor de Deus. São liberais. O que é um cidadão? É aquele que tem direitos e deveres, é aquele que vota, né? Aquele que participa politicamente do entorno e tal. Então, quando você fala de formar cidadão, você está simplesmente se adequando à Constituição, que inclusive é chamada de Constituição Cidadã. Então, a interpretação desse dado já foi absurda. Vamos seguir aqui, descendo no zoomzinho. Na sala de aula, em sua opinião, o discurso dos professores é: 50% dos professores argumentam que é politicamente engajado. 36% dos pais argumentaram a mesma coisa e 36% dos alunos. Às vezes engajado, 30% dos professores, 25%, 26%. E neutro, a menor parte dos professores, né, colocou que seu discurso é neutro. A maior parte dos pais argumenta que é neutro e a maior parte dos alunos.
Ou seja, essa é mais uma interpretação que o Escola Sem Partido vai dar. O professor que se diz politicamente engajado, na verdade, é porque ele é partidariamente engajado. E aí, essa confusão entre o termo partido e o termo política, como se fosse a mesma coisa. Uma visão absolutamente rasa do que Aí é vocês política. têm que... Por isso que eu falo. Pelo amor de Deus, E aí, a então, pessoa se- não leu uma linha do Aristóteles. É, né? exatamente. Exatamente isso. E aí quer ainda diminuir a carga de filosofia e sociologia, quer dizer, diminuir não, realmente extinguir, Eliminar. É. E aí você vai lá em Aristóteles diz que o homem é um animal político. O que é um animal político? É um homem que vive em sociedade, preocupado com o entorno, como é que se dão as Preocupado relações. com o outro, preocupado com a convivência. E se o professor não tiver essa atribuição na hora de apresentar ideias, apresentar a diversidade que existe dentro da sociedade, isso significa que o papel dele... Faz educação pelo Google, né? É, Faz educação exatamente. pelo computador, né? Porque, gente, isso pegando a própria dimensão aristotélica de conhecimento, nós somos politicamente engajados porque somos seres humanos. E aí o grupo confunde política com partido. Não é a mesma coisa. Aí você percebe Não é a mesma coisa. o erro de interpretação. A visão de mundo chucra. É uma visão, pelo amor de Deus, gente. É o cara que quem defende, mas... É o cara que faz análise dele de mundo baseado em corrente do WhatsApp. E aí fica difícil, porque a gente é licenciado, a gente passa 4 anos estudando, tendo acesso a uma série de ideias, pensadores de aprofundamento para ter a nossa profissão desconstruída. E o que eu gostaria de, só para a gente fechar esse bloquinho aqui, é o seguinte: você vê que é um advogado falando sobre educação. Você vê lá o Alexandre Frota dando conselho para o ministro da Educação sobre como é que deve ser a educação no Brasil. Eu não vejo o advogado falando como é que o médico deve atuar. Eu não vejo o Alexandre Frota, que eu não sei o que é isso, ele é estudo, né? É estudo. Também falando sobre como é que deve ser as regras e a concepção da medicina. Ou seja, não há uma comunidade pedagógica debatendo esse tema em grande peso, né? Grande parte dos professores, inclusive, são contrários ao projeto, o que já é um indício, no mínimo, preocupante. Bom, vamos seguir aqui a análise dessa pesquisa maravilhosa aqui, encomendada pela revista Veja, que dá amparo, né, ao movimento. A outra pergunta: com quem os professores mais se identificam? E aí o Paulo Freire fica no topo com 29%. Vamos abrir um parênteses sobre o Paulo Freire? Paulo Freire é dá pra abrir 1000 parênteses. Então vamos abrir um só só. pra gente entender por que há a relevância do Paulo, para aqueles que não são da educação, do campo da educação, e que defendem a escola sem partido. Paulo Freire é um dos maiores pedagogos da história contemporânea. Do mundo, assim, não é só do Brasil. Não. Ele é o único autor brasileiro que está entre os 100 mais lidos nas universidades americanas. Eu não sei, mas acho que os Estados Unidos são muito conhecidos por socialistas. Não sei. Até onde eu sei. Não sei que a ONU virou socialista agora, que eu fiquei sabendo. Então, até onde eu sei. Então, ele é o único autor brasileiro entre os 100 mais lidos nas universidades norte-americanas. Essa é a relevância de Paulo Freire. O cara não é qualquer um. Então, a influência dele dentro da educação brasileira, ele é grande porque ele é do mundo. Porque ele é muito importante, gente. É isso. A partir daí, de querer se fazer uma interpretação rasa da relevância de Paulo Freire, isso é o famoso malcaratismo, né? Isso aí é malcaratismo, né? Não, concordando a famosa ou não, desonestidade intelectual. que assim, concordando ou não com o Paulo Freire, nem todos os educadores concordam com o que ele vai dizer, ok. Mas daí, a dizer que ele não é relevante ou que ele não deve ser relevante é um outro papo, uma outra história. Esse dado aparece dessa maneira porque esse cara é um dos grandes papas, vamos colocar aí, da pedagogia na América Latina. Então é óbvio que ele vai ser associado, né, como uma referência para os professores. E você pega a galera que tem a galera que não é nem ligada à educação e que influencia também, se identifica também. Marx, Gandhi, Jesus Cristo, Cristo, Einstein. Então, tu percebe que a identificação é... Pois é. Aí pega aqui, escolha dos livros segundo os professores. Qual o fator mais contribui para a sua escolha de um livro didático? E aí a maioria diz a identificação com o autor, menor parte seria o fato de ser um best-seller. Eu não sei muito bem como eles devem ter interpretado esse fato, mas imagino que a interpretação seja nesse ponto, né? Se o autor é marxista, então eu vou escolher porque ele é um autor marxista. E de fato, existem muitas críticas aos materiais didáticos do Brasil, e são críticas que têm que ser feitas. Só que, mais uma vez, aprofundando a crítica. Não dá pra ficar... porque o movimento vem na análise de imagens. Porque usa muito foto do Lula nos livros. A gente não pode analisar um material didático só dessa maneira, né, gente? A análise de livro didático tem que ser uma coisa feita de maneira muito mais ampla, de maneira muito mais, né, complexa. Não se preocupe que essa aula a gente vai colocar vários links, eu principalmente que estou muito inserido nessa loja. Há vários estudos
no mestrado, campo do mestrado, Sim. e do doutorado. O meio acadêmico na- estuda muito livro na didático. educação, estudando livro didático, Ah, para propor, né? A ideia Novas também formas, sim. é a proposição. A desconstrução é importante, mas a proposição também é importante. Pois é. E a proposição baseada na realidade objetiva. Não é a gente aqui ficar brincando de unicórnio, de elefante rosa, porque a realidade, ela se apresenta de uma outra forma. É aqui, o que o senhor considera mais importante no livro, seria o livro didático, né? E aí a maioria vai dizer, a maioria não, a maioria aqui, transmitir os conteúdos com clareza, e em segundo lugar, bem apertadinho, né? Conscientizar os alunos sobre os problemas do mundo. E isso segundo os próprios professores, né? Isso. Ou seja, Então, não, percebam. mas isso evidentemente é um problema, porque conscientizar sobre os problemas do mundo seria transformar os alunos em comunistas. Exatamente. Então, gente, a interpretação, isso aqui tá parecendo mais, desculpa aqui, mais pós-modernidade do que né? Algumas das figuras históricas da atualidade mais citadas nas aulas e o contexto em que aparecem. Segundo os alunos, o Lula é citado 30% né, positivo, 27% negativo e 43% neutro. Ou seja, existe aqui né, uma margem muito grande para boas citações sobre o Lula. Né? Che Guevara, 86% das vezes citado positivamente, não há nenhuma relação negativa ao Che Guevara, e 14% é neutro em relação a esse personagem. Lenin, né, maioria cita ele positivamente, e Hugo Chávez, que virou meio que uma espécie de demônio, né, entre a mídia sul-americana, 51% cita o cara positivamente. E daqui a pouco vai começar a aparecer que agora a nova desconstrução do momento é o Nelson Mandela. Nas próximas pesquisas vão começar a demonizar o Nelson Mandela. Pois né? Então, como se isso fossem indícios, né? Daqui a pouco chega no Gandhi, chega até em Cristo. E aí, galera, a gente vai perceber o seguinte: qual é a solução que o movimento Escola Sem Partido ele dá para esse problema que eles evidenciam, né? Qual é a proposta da lei? A lei ela propõe o quê? Condicionar o professor, é isso, resumindo. Basicamente, a lei ela tem uma proposta que é até bem simples, né? O próprio adepto do movimento fala muito isso. Né? A ideia aqui é que as instituições de educação né, básica afixarão nas salas de aula e nas salas dos professores cartazes com o conteúdo previsto no anexo desta lei, que é o que está aqui do ladinho. Com no mínimo 420 mm de largura por 594 mm de altura e fonte com tamanho compatível com as dimensões adotadas. É o que está lá no conteúdo da PL 867 de 2015, que é a lei federal do deputado Isalci, do PSDB do Distrito Federal, que é o autor dessa lei federal. Quais são os deveres do professor? Esse cartaz, segundo o ESP, né, ele deveria estar fixado na sala dos professores e na sala de aula, que são deveres que o professor deve né, cumprir. E do ponto 1 ao ponto 6, na verdade, é o que ele não deve fazer. Você vai ver. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Mais uma vez, né? Trata o aluno apenas como receptor, como se o aluno não tivesse capacidade crítica de refutar o professor, de fazer uma pergunta mais crítica, de se opor ao que ele está falando. Gente, vamos fazer uma analogia? É como se esse projeto aqui estivesse tomando, mais ou menos, o aluno como os europeus tomavam os indígenas lá no início da colonização. Acríticos, passivos, exatamente, que estavam ali ó, apenas absorvendo aquele conhecimento, estavam ali ávidos e aquele europeu branco agora é o professor. Como se a sala de aula chega fosse iluminando o Pink Floyd lá. Exatamente, né? Brick in the Wall. O conceito de aluno, ele continua para a escola. Sem luz. Exatamente, o ser sem luz, que fica ali esperando. Pessoal, a vamos realidade. lá, né? A realidade contemporânea mais atual mostra que há inúmeros canais de acesso à informação e conhecimento. Você determinar que o professor em sala de aula é o único que monopoliza o conhecimento e a verdade, essa não é a proposta pedagógica vigente no século XX. Né? Essa não é. Por mais que a gente tenha um giz na mão, caneta e tal, mas a sala de aula ela tem que se tornar esse espaço de troca e, de fato, isso já está previsto na lei. Tudo isso aqui está previsto na lei, inclusive, né? Ponto 2. O professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta deles. Porque eu vi um vídeo que um professor né, tirou a nota do aluno, não sei o que. Gente, peraí. Você está tirando de 2, 3 casos. Todos os professores, todos os profissionais de educação. Pois é, porque assim, se isso é um problema de fato, isso tem que ser averiguado com pesquisas mais sérias. Não com uma pesquisa de 2008 com 3 mil analisados 3 mil pessoas. Né, e alguns relatos no site. Você vê, até 2015, o site da Escola Sem Partido, ele tinha 30 depoimentos.
Hoje deve ter, obviamente, mais, mas ainda assim não é dado suficiente para você averiguar que existe um projeto de educação ideológica de dominação em sala de aula. Não é suficiente. Se ele existe, ele tem que ser provado ainda, porque não foi. Né? O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos ou passeatas. O primeiro ponto, ok. Inclusive, isso já é regulamentado. Já está na lei. Você não pode fazer propaganda partidária em sala de aula. Estamos em período eleitoral, o professor não pode utilizar. Ficar fazendo panfleto, vote no fulano, não pode fazer isso. Agora, não incitar os seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Isso é ser cidadão, né? Ué, e esse é um direito garantido pela Constituição, gente. Pelo jeito. Desde que seja democrático, de fato, né? O professor obviamente não pode convencer o aluno a ser violento em meio público, mas a manifestação pública, política, democrática, ela é válida. E é isso que configura você como um cidadão. Né? Se a gente vê aí as manifestações... Mas aí a gente cai, porque lá o conceito de cidadania para eles é diferente, né? 4. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. Menos a teoria de gênero não binário. Essa não pode. Você tem que apresentar todas as teorias de todas as coisas. Mas essa não existe. Mas a questão de gênero não pode falar, porque essa não pode. Porque não pode. Você está doutrinando a criança a ser então tem que apresentar todas as visões, mas só o que eles determinam lá, que eles acham que são as visões que tem que ser colocado. As outras não pode. Interessante, né, essa questão. 5. O professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Existe a questão da educação em casa. Então, o homeschooling, que é bem forte em alguns países. Exatamente. Então, o Brasil até não tem muita legislação em relação a isso, poderia avançar mais na questão da educação em casa. Aí sim. Aí é uma discussão importante, válida. Se, de repente, as convicções que são tratadas numa determinada instituição não compactuam com o pensamento da família e com seus ideais, tudo bem. Nós temos duas opções. O pai tem duas opções, o responsável. Trocar aquele aluno de instituição, buscar uma que melhor se identifique, ou o famoso estudo em casa, né? Que isso acontece em muitos países. O Brasil precisa avançar nessa discussão, né? Educação à distância, educação em casa, são pontos... Você vai chegar ao ponto que o professor vai ter que começar a ligar para os pais, mandar mensagem e perguntar. Então, vou trabalhar esse tema aqui amanhã. Evolucionismo, criacionismo... O que vocês acham? Posso trabalhar isso? Consultar, é complicado, né? Porque existe ali, né, uma questão da liberdade de expressão do professor e do aluno, e isso tem tudo que ser negociado, né? Mais uma vez, a família tem que ser trazida para dentro da escola para que seja debatido, e não essas decisões sejam colocadas na base do martelo, né? Último aqui, o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de terceiros dentro da sala de aula. Então o professor é tipo um policial, assim, né? Ele tem essa missão, ele tem que seguir tudo isso, e ele também é o fiscal de todo mundo e tal, como se a autoridade estivesse apenas dentro do professor. Essas são as ideias que o Escola Sem Partido vem trazendo para ser fixada na sala de aula, e o professor vai ter que seguir aí, né? Dentro disso, como é que se desenvolve esse debate aí? Para a gente amarrar essa aula e sintetizar quais são os argumentos de quem defende, quais são os argumentos de quem é contrário ao Escola Sem Partido. Aqueles que defendem o momento da Escola Sem Partido. Vamos fazer aqui, não, vamos fazer. Eu sou o defensor, tá? E você é o contrário. Vamos fazer assim, pra ficar bagulho neutro, negócio de neutralidade você gosta aí. Então eu vou defender. Eu acho que Escola Sem Partido é importante, pois ele defende a neutralidade do ensino em sala de aula, uma vez que a ciência ela tem que ser neutra. Toda ciência é neutra, ela busca o caminho do meio. É assim que se produz ciência, e a gente acredita nisso, o professor tem que ser isento o tempo todo, né? Em contrapartida, aqueles que não defendem essa proposição, que inclusive a grande maioria, é bom que você fala esse lado, né? A grande maioria dos profissionais de educação não defendem a Escola Sem Partido. Não, eu sou profissional de educação e eu defendo a Escola Sem Partido. Inclusive o vice-presidente, que é o Braulio lá, ele é professor e ele defende. E aí você tá errado, então. Vamos lá, os contrários defendem a defesa da liberdade de reflexão democrática em sala de aula. Reflexão democrática é coisa de esquerda. Isso aí é democracia, cidadania. O meu candidato fala que a educação é muito crítica. Ela tem que ser, é uma escola militar por Estado e pouca reflexão. Muito bem. Que é refletindo pouco que a gente elege a mesma pessoa por 30 anos, entendeu? Agora eu vou aqui. Gente, eu acho que a Escola Sem Partido é importante porque ele a propósito de diminuir a influência do marxismo nos materiais didáticos. O marxismo quer transformar os nossos alunos em gays, quer transformar a juventude aí que movimento gaysista. Acorda um dia homem, acorda outro dia mulher. Isso é coisa de marxista. Afinal,
A União Soviética era muito tolerante com homossexuais, sempre foi muito tolerante. Até hoje a Rússia é muito tolerante com gays. Isso é uma influência do marxismo que veio lá, né, dos confins da história. Todos os materiais e todas as pessoas que pensam material didático no país são marxistas. Em contrapartida, aqueles que são contrários dizem que não consideram o marxismo como ideologia dominante na educação. Qual que é o papa desse negócio? Paulo Freire, que era bom marxista, exatamente. Que não era ideologia dominante? Exatamente. Então, até porque o socialismo, ele está crescendo. É uma realidade. Crescendo cada vez mais. Especialmente depois que o Muro de Berlim caiu. Exatamente. Só aí houve um crescimento ainda mais. E por isso ele é dominante na área da educação. A responsabilidade do professor, ele é um formador de opinião sobre os alunos. O professor, ele influencia diretamente no pensamento de todos os alunos o tempo todo. Eu acho interessante. O aluno, você fala, o aluno acredita em tudo que você fala o tempo todo. Então você tem que ter cuidado com o que você fala. Eles acreditam em tudo. Esses caras do movimento da escola de partido, eles parece que é uma discussão fora do tempo, né? Um está discutindo num tempo e espaço, no século XVIII, século XIX, e a galera que está vivendo a realidade objetiva do século XXI. Onde o professor de história não é mais visto como detentor da verdade do conhecimento absoluto. Onde ele é interpelado constantemente durante as aulas sobre aquilo que ele. Sobre as suas razão. Suas proposições. Do personagem, tá, gente? O professor de história tem que ser interpelado, todos os professores têm que ser interpelados. A gente não detém a verdade aqui, inclusive já cometemos erros e gafes, assumimos os erros, fomos até corrigidos já por muitos assinantes, né, por muitos seguidores, e isso é positivo, porque isso mostra democracia. Exatamente. Que é o cerne da nossa educação. Tem que existir. A grande questão é que a galera tá entrando numa canetada aqui, numa visão que a gente configura como muito superficial. O debate tem que ir mais a fundo do que isso, né, gente? Enfim. A gente espera ter contribuído, galera, para essa reflexão. Ela tem que existir, ela tem que avançar. O vídeo ficou um pouco longo demais, mas é porque esse é um tema que mexe com os nossos ânimos. E, enfim, tem alguma consideração final a fazer aqui? Show de like e chuva de like, com certeza. Né? Já vencemos. Gente, até a próxima. Um grande beijo.